Eu sou a Carol, Caroline Dyer. Eu sou criadora do blog Mulher na Bolsa. Tive essa ideia lá em 2018, perdão. Em novembro de 2018 eu resolvi criar o blog. Comecei assim a me encantar com o mercado financeiro de renda variável naquele ano. Foi bem no início do ano de 2018. Mas eu já sou investidora desde os meus 18 anos, então eu já tenho aí uma carreira, digamos assim, né, como investidora. Mas na renda variável foi em 2018 que eu resolvi enfiar a cara. Eu sou analista de investimentos, CNPI, né, e fiz uma transição de carreira, e eu acho bacana contar essa história assim pra vocês, porque eu sei que nem todo mundo já teve aquela sorte ou a possibilidade de nascer e crescer no meio do mercado financeiro. Então, eu sempre conto essa história porque eu sei que muita gente pode se identificar, né, com ela também. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo à nossa aula. Estou me apresentando aqui. E aí, eu sou de formação, né? Eu sou advogada. Atualmente eu estou licenciada, me formei em Direito, me especializei em Ciências Penais e trabalhei por 7 anos no Ministério Público. Eu era assessora jurídica e trabalhei só em promotoria criminal e por último eu integrei o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e foi um aprendizado muito bom. E aliado a isso, eu sou professora, né? Então eu dava aula no centro universitário, professora de prática de processo penal, direito penal, tudo relacionado ao crime. Eu gostava de dar aula, gostava de dar palestra, gostava de escrever, enfim. Só que chegou um momento assim na minha carreira, isso foi em 2016 para 2017, que eu já estava bem cansada e eu tinha uma rotina assim exaustiva, né? Eram 3 turnos de trabalho, basicamente. Dava aula às vezes manhã e noite e Ministério Público durante o dia. E quando eu fui integrar o GAECO, a gente fazia as operações durante a madrugada, então era bem exaustivo. Então meu noivo, né, que é o Eduardo Alves, ele já era trader há mais tempo e eu ficava olhando, observando ele operar, e aquilo pra mim ainda era aquele mundinho assim bem distante, e eu tinha um preconceito. Vou confessar aqui pra vocês que eu tinha um preconceito muito grande. Eu pensava que aquilo era coisa só de homem. Por quê? Porque eu só tinha histórias de um ambiente masculino no mercado financeiro. Eu não tinha histórias de outras mulheres, né, assim, muito perto, né, de mim. Hoje, obviamente, eu já conheço outras mulheres, admiro outras mulheres que também operam em bolsa, que também são investidoras. Mas na época eu só conhecia ele, os amigos dele eram todos homens, né? E então era uma realidade muito distante. Porém, começou aquele bichinho assim me incomodar, sabe? Aquela pontadinha de vontade de mudança. E aí eu pedi então para ele me ensinar. Foi então que eu comecei a estudar. E eu ficava triste porque eu não conseguia pegar o mercado, o pregão ao vivo. Eu só conseguia ver, né, no gráfico e tudo, o replay aos finais de semana, justamente por conta da minha carga horária, que era muito pesada. E então comecei a me apaixonar, né? Como eu acho que vocês que estão aqui também estão apaixonados, me contem aí no chat, contem pra mim se vocês já estão aí apaixonados pelo mercado financeiro, por day trade. E aí foi quando eu comecei a estudar de fato uma transição de carreira. A primeira transição de carreira eu fiz em abril de 2018, que foi o meu pedido de exoneração lá do Ministério Público. E eu fiz com muita tranquilidade e segurança, porque eu tinha feito já uma reserva financeira muito legal, eu tinha me organizado. Aliás, eu sempre fui, mas nessa fase, como eu tinha essa previsão de sair de um emprego, de um serviço público, eu me organizei um pouco mais, né, com um pouco mais de firmeza. E aí, o que aconteceu? Ó, o Edinho falando, já estou há 8 anos nessa vida. Isso aí, Edinho, show. É muito bom, né? É maravilhoso. É um mercado que dá muitas possibilidades pra gente. A gente pode ganhar de várias pontas. Obviamente que tem as perdas? Tem.
né? Como tudo na vida, a gente nunca, a gente não tem essa de sempre ganhar. A gente sempre vai experimentar algumas perdas, mas quando a gente faz uma carteira de investimentos, por exemplo, bem amarradinha, como eu chamo, né? Dá pra gente conseguir aí resultados satisfatórios. É isso aí, Edinho agora tá repassando conhecimento. Show! Então, voltando, né, ao assunto. Eu tinha recém terminado meu mestrado quando eu resolvi finalizar a minha carreira jurídica, digamos assim. E aí a primeira transição de carreira foi do Ministério Público, pedi exoneração. E aí eu consegui tempo para poder estudar com o mercado ao vivo, porque antes eu não podia. E aí eu consegui acompanhar ali o pregão durante a manhã, né, principalmente, e à tarde e à noite eu trabalhava na faculdade. Então eu continuei durante esse ano de 2018 ainda só com a faculdade e o mercado financeiro, fazendo aquela migração com o pezinho ali na água, né? Só que foi extremamente empolgante pra mim. Eu comecei a estudar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, né? Muito, muito, muito. Dá pra vocês perceberem aqui, né? A quantidade de livros que tem aqui atrás. E o que me motivou foi justamente isso, a novidade. Eu não conhecia essa parte de renda variável, não conhecia essa parte de operações em day trade. E isso pra mim foi extremamente importante, porque eu fui estudar a fundo. Em 2019, aliás, finalzinho de 2018, criei o blog Mulher na Bolsa. Por quê? Porque aí aquele meu preconceito inicial que eu tinha de que era coisa exclusivamente para homens, né, foi por água abaixo. E pelo contrário, eu entendi que para as mulheres, às vezes é um tanto quanto mais fácil o caminho, e eu vou explicar por quê. Porque a gente tem aquele senso de proteção, de disciplina um pouco mais aguçado do que a maioria dos homens. Eu não estou aqui generalizando, eu só estou dizendo para vocês que, né, com a minha experiência tanto em sala de aula quanto no mercado, eu percebo isso, que as mulheres elas são um pouquinho mais cautelosas, digamos assim, e elas não se expõem tanto ao risco, principalmente e especialmente quando elas estão operando day trade. As mulheres elas têm aquela história do gerenciamento de risco muito mais apurado do que os homens. Elas sabem que elas precisam parar. Raramente você escuta a história de mulher quebrar a conta, né? Pelo menos com a experiência que eu tenho. Então, eu fui escrever o blog Mulher na Bolsa, porque eu queria que outras mulheres também soubessem que sim, a Bolsa de Valores é para mulher, que sim, a gente consegue ter resultados positivos, que a gente consegue, por exemplo, cuidar da casa, porque eu falo cuidar da casa e, gente, me entendam bem, eu amo ser dona de casa e era algo que eu não podia fazer. Eu não tinha tempo para me dedicar, para ficar relaxando em casa, para limpar uma casa e curtir o cheirinho de limpeza. Eu não tinha tempo, né? Meu cachorro às vezes nem lembrava que eu existia, porque eu chegava em casa tarde da noite, mais de 11 horas, e depois eu já saía antes das 7 da manhã. E aí o final de semana era correria, escrevendo dissertação de mestrado e tal, não sei o quê. Então foi tudo muito corrido. Quando eu fiz a migração e eu pude trabalhar às vezes ali com poucas horas da minha manhã, e eu já estava ali com meta batida, ou já tinha colocado ali o meu dinheiro, alocado o meu capital, feito as minhas posições de longo prazo, aquilo para mim foi algo muito, muito doido, assim, muito novo, e eu queria que outras mulheres também soubessem disso. Foi a razão pela qual eu criei o blog, né? Então, no primeiro momento ali, era só o blog, só escrito, e depois eu comecei a desenvolver o canal, desenvolver os vídeos no Instagram, as fotos, etc. E por último agora, me preparei para fazer a prova, o exame de certificação, né? Que é uma certificação que para mim era muito importante, eu queria muito, que é de analista de investimentos, justamente por essa pegada que eu sempre fui professora, então eu amo ensinar. E para o mercado financeiro, quando você tem uma certificação,
isso tem um respaldo um pouco maior, né? Eu tô dizendo isso a título institucional. Obviamente que eu sei que tem muitas pessoas que, apesar de não possuírem certificação, têm um conhecimento muito grande e sabem repassar esse conhecimento. Isso aí é fato. Mas pra mim, né, Carol, era muito importante. E eu sei que, deixa eu admitir aqui a Viviane.